Estados Unidos voltam a subir a taxa de juros e já chega a bater a máxima dos últimos 22 anos. Olhando para isso, a gente percebe que existe uma oportunidade única para que a gente possa se beneficiar com esse movimento da taxa de juros americanas, e é justamente sobre isso que eu vou explicar nesse vídeo. É bastante importante que você fique até o final, que eu trouxe vários ensinamentos que você não encontra por aí de qualquer forma aí na internet, beleza? Então, fica aqui comigo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Felipe, eu sou analista CNP e aqui a gente fala sobre investimentos tanto no Brasil como no exterior. Então, já deixa um dedo no like aí se for investidor casca grossa e também se inscreva aqui no canal. Dá uma olhadinha aí, só apertar no botãozinho vermelho, ele tem que ficar cinza e também ativar a notificação, porque tu segue aí uma porrada de canal, dificilmente vai aparecer para ti também. Então tem que ativar a notificação para ficar a par dos próximos vídeos, beleza? Então, primeiro ponto aqui que a gente precisa compreender, né? O que é renda fixa? Afinal de contas, todo mundo precisa estar na mesma página. Não adianta você aí que já está mais avançado ficar ansioso, cara. Calma, tem que colocar todo na mesma página. Então, renda fixa é o seguinte: imagina que você vai emprestar o teu dinheiro para alguém e esse outro alguém vai te pagar uma taxa para que esse teu dinheiro seja rentabilizado. A taxa é o valor do dinheiro no tempo, tá certo? Então, existem vários emissores de títulos de dívida, onde você pode emprestar esse dinheiro para esses emissores. Então, aqui no Brasil, a gente tem um emissor, governo federal, que tem um nível de risco. A gente tem as instituições financeiras, o setor bancário, né? Então, cada banco tem nível de risco. Então, emprestar para o Itaú é muito menos arriscado do que emprestar para um banco que dá prejuízo, um banco pequeno que tem uma carteira de clientes mais arriscada. Então, geralmente, esse cara ele vai te oferecer um retorno maior para atrair esse capital para lá. E a gente também tem os emissores que são as empresas, tá certo? Então, a gente também pode emprestar dinheiro para as empresas, né? Empresas negociadas na bolsa também, muitas vezes, você pode ir lá emprestar diretamente para aquela empresa e aí você vai ter uma rentabilidade atrelada. Então você vai avaliar o nível de risco desses emissores para decidir se você vai emprestar para ele ou não. E a gente tem os emissores no mercado americano, tá certo? Que é justamente o que a gente vai falar nesse vídeo aqui, que a gente tem a oportunidade de investir atualmente com uma taxa bem interessante, tá certo? Então, taxa de juros americanas, né, saiu aqui na manchete do InfoMoney, volta a subir a taxa de juros e taxa atinge o maior nível em 22 anos. Após pausa em junho, o Fed levou a taxa em 0,25 ponto percentual para a faixa de 5,25% a 5,5%. Se a gente dá uma olhadinha aqui no Trading Economics, a gente percebe que a taxa de juros americana, geralmente ela fica bem próximo de zero, tá? Bem próximo mesmo. Então aqui, em 2019 até meados de 2020 teve uma elevação, mas logo voltaram e depois começou a estourar a inflação no mundo todo, e aí uma forma de tentar controlar a inflação é aumentar a taxa de juros. Então aumentou-se a taxa de juros lá nos Estados Unidos e está num patamar bem elevado. A gente teve um patamar similar lá próximo de 2008, né, 2007, 2008, que a gente teve a crise subprime, e lá em 2000 também, lá perto da bolha das .coms, tá? A gente também teve uma taxa de juros mais elevadas, tá certo? E a gente percebe que os Estados Unidos não permanece com uma taxa de juros elevada durante um período prolongado de tempo. Geralmente acaba sendo passageiro, tá? E a gente pode se beneficiar investindo, travando a nossa rentabilidade ali, também ter algum tipo de ganho com marcação a mercado, que a gente vai entender nesse vídeo aqui, tá certo? Então, vamos lá. Próximo ponto que a gente tem: vantagens que a gente tem de investir em renda fixa lá no exterior. Porque se a gente olha aqui no Brasil, a gente tem investimentos de renda fixa com uma taxa maior que a gente tem lá nos Estados Unidos, né? Legal, é bacana, a gente consegue isso, porém a gente tem, por outro lado, a maior economia do mundo, que acaba sendo mais seguro, e a gente tem também a possibilidade de jogar essa taxa lá para baixo também, para a gente poder ter um ganho de marcação ao mercado e também um ganho com a moeda, tá certo? A gente acaba tendo um cenário favorável para que a gente possa ter um ganho de capital ao longo do tempo com a moeda americana também, uma vez que a gente tem um real bem baixo agora em relação ao dólar. Está favorável para que a gente faça a conversão de real para dólar, tá certo? Então a gente pode ganhar com a marcação ao mercado e também com a moeda, tá certo? Então separei aqui essas vantagens aqui. Então, primeiro ponto, né? Pô, legal. Eu estou com medo do Brasil, não sei como está o cenário brasileiro, então uma forma que você tem é mandar o teu dinheiro para fora, então o câmbio acaba sendo favorável e você consegue travar essa rentabilidade durante algum período
em moeda forte. Então, o teu dinheiro, o teu capital vai estar no mercado americano, tá certo? Investido em renda fixa. Então, é algo positivo para quem está receoso em relação ao cenário brasileiro, tá certo? Outro ponto aqui, ambiente favorável para marcação a mercado. E para quem não sabe o que é marcação a mercado, eu vou explicar nesse vídeo aqui, então presta bastante atenção, porque é algo chatinho de compreender ali, mas a gente vai simplificar aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu separei uma coluna azul e uma coluna vermelha, tá certo? E aqui a gente vai colocar a taxa da coluna azul e a taxa da coluna vermelha, e isso vai gerar um gráfico para a gente aqui. Quando a gente tem um título pré-fixado, a gente tem que, quando a gente faz o investimento nele, a gente sabe que lá no final do vencimento, na data de vencimento daquele título, ele vai valer R$1.000. E a gente precisa trazer esses R$1.000 a valor presente, que esse valor presente vai render ano após ano a taxa em que a gente prefixou esse investimento, tá certo? Então, por exemplo, aqui em azul, vamos travar essa taxa até o vencimento em 12%, tá? Então, a gente vai colocar aqui 12%, 12%, 12%. Legal. Então, 1.000 dias, tá? 1.000 dias úteis a gente tem aqui, que é o vencimento desse investimento que a gente fez aqui. Então, no dia 1, esse investimento, para valer R$1.000, lá no dia 0, ele precisa ser de 636,81, ou seja, a gente vai fazer um aporte de 637,81, que vai render 12% ano a ano, rendendo juros compostos, de tal forma que esse valor se tornará R$1.000 lá na frente. Então, passados 200 dias úteis aqui, eu fui colocando de 200 em 200 dias úteis aqui para a gente verificar o que acaba acontecendo. Passaram-se 200 dias úteis, esse valor foi para 697. Passaram-se mais 200 dias úteis, 763. Mais 200, 835. Mais 200, 913. Mais 200, acabou, venceu, virou dinheiro na tua conta, né? Chegou no vencimento, aquele aporte lá não permanece sendo investido, ele é convertido em dinheiro para tua conta. Chegou lá os R$1.000 na tua conta. Beleza? Então, essa é a lógica. Então, verifica aqui a linha azul, uma linha linear. Porém, a gente pode vender de forma antecipada esse investimento. E aí entra a marcação a mercado, que pode fazer com que tu ganhe dinheiro de forma antecipada ou que tu perca também, tá? Também pode perder dinheiro com a marcação a mercado. E aí a gente precisa entender se o cenário é favorável para ganhar com a marcação a mercado ou é desfavorável. Então, por exemplo, o que acaba acontecendo se a gente inicia aqui, beleza, compramos a 12%. Passaram-se 200 dias e essa taxa caiu para 10%. Passaram-se mais 200 dias, caiu para 8% e lá permaneceu 8%, 8% até o vencimento. O que aconteceu aqui no gráfico? A gente percebe que a gente teve uma valorização, a gente teve um pico de valorização aqui nos 600 dias, tá? Em que se a gente compara a rentabilidade normal para manter até o final, nesse período estaria valendo 763. Porém, se a gente exercer a marcação a mercado, a gente tem um ganho antecipado aqui. Nesse momento, esse título valeria 832, ou seja, a gente pode vender de forma antecipada, que a gente vai colocar um lucro que a gente teria lá na frente no futuro. Então perceba, pela linha aqui a gente teria esse lucro mais ou menos por aqui, lá por volta do... passaram-se aí 600 dias mais ou menos, tá certo? Então, por volta daqui, tá? Então, dessa forma a gente consegue ter um ganho antecipado. Caso a taxa suba, tá? Então, a gente tem aqui que ela começou em 12 e subiu para 13, subiu para 14, subiu para 15 e permaneceu em 15. Então, agora a gente teve uma depreciação, tá vendo a linha vermelha para baixo, virada para baixo? Se a gente vender aqui em qualquer ponto aqui, a gente vai perder dinheiro de forma antecipada, tá? Então, acaba não sendo interessante a gente vender quando não é favorável para a gente ter um ganho com a venda antecipada. Então, nesse caso aqui, é melhor manter até o final do vencimento. E o cenário que a gente tem sendo construído nos Estados Unidos e também aqui no Brasil é que a gente consegue ter um ganho com essa marcação a mercado, tá certo? Então, vamos continuar aqui, tá? Para a gente compreender nesse ponto aqui. Então, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Depois eu vou mostrar isso aqui porque eu vou explicar mais algumas coisas que daí a gente volta para cá e aí vai ficar mais claro, tá? Se não compreendeu muito bem, volta um pouquinho, assiste de novo que
batendo na tecla fica mais claro. A primeira vez que a gente tem um contato com isso acaba sendo mais difícil de compreender. Se não entendeu muito bem, comenta aqui embaixo que eu te ajudo aí também, beleza? Então, próximo ponto é a possibilidade de valorização da moeda, tá certo? Então aqui, se a gente pega o topo histórico que a gente teve ali em 2020, até hoje, a gente teve uma depreciação de 19%, tá? Só que o cara pode perguntar o seguinte, né? Pô, mas eu não vou querer ficar aguardando aí, ou então pode cair muito mais e tudo mais, então acho que não é o momento, né? Porque se tá subindo, a pessoa fica com medo de investir porque vai parar de subir. Se tá caindo, acho que vai cair muito mais. Aí nunca investe em dólar ali, nunca dolariza a sua carteira porque tá sempre com medo de cair mais ou parar de subir, né? Então é justamente isso que a gente precisa levar em consideração. Daí eu te pergunto o seguinte, né? O que você escolhe guardar na gaveta hoje e abrir daqui a 5 anos, né? Você prefere guardar R$100 ou guardar $21? Eu prefiro $21. Eu tenho muito mais confiança que o dólar, né? Os $21 vão valer muito mais que os R$100 de hoje, tá? Então é isso que a gente acaba até vendo historicamente aqui. Então se a gente pega aí nos últimos 5 anos, a performance do dólar frente ao real, a gente teve uma valorização de 27,88%, já considerando toda essa queda desse período aqui, de quase 20% também. Tá? Então, a longo prazo, o dólar tende a se valorizar mais do que o real. Tá? Então, a gente olha historicamente, a inflação americana é muito mais baixa que a brasileira e isso acaba contribuindo para que o dólar se aprecie frente ao real. Tá certo? E outro ponto também que a gente precisa levar em consideração é que o Brasil é um grande exportador, tá? E ele acaba se beneficiando com a moeda mais depreciada. Então, se a gente tem uma depreciação muito grande, acaba impactando na atividade das empresas exportadoras. E a gente é um grande exportador. Então, a gente precisa ter uma moeda que esteja equilibrada, tá? Nem tão depreciada, nem tão apreciada, porque se o dólar está muito caro para a gente acaba colhendo uma inflação interna aqui maior. E se isso acaba acontecendo, acaba sendo desfavorável também para quem é exportador, porque acaba não sendo tão competitivo. Então, não ter uma moeda tão apreciada acaba favorecendo a competição externa dos exportadores, tá? Principalmente no setor agrícola. E isso acaba gerando mais empregos e tudo mais, fomentando a economia. Então, é necessário ter um equilíbrio ali, tá certo? Então, a gente já teve uma queda bem relevante em relação ao dólar nos últimos períodos, tá certo? Então, é isso que você precisa levar em consideração. Próximo ponto, principais diferenças entre renda fixa brasileira e americana. Então, vamos para cá. Então, primeiro ponto, né? Nos Estados Unidos não existe pós-fixado. Então, pós-fixado é uma mamata que a gente tem aqui. Para quem não sabe o que é pós-fixado, é o Tesouro Selic, né? Então, a gente pode investir lá no Tesouro Selic, um investimento 100% CDI, que você não tem efeito de marcação a mercado severo, né? Você investe lá, então se a taxa de juros está rendendo 13%, está rendendo 13%. Passou a render 8%, vai render um pouco menos, mas você não tem nenhum tipo de perda ou de ganho acima da média com isso, tá? Você simplesmente vai rendendo aquele valor ali. Lá nos Estados Unidos a gente não tem isso, tá? Nos Estados Unidos os títulos são pré-fixados ou pré-fixados, mas indexados a um índice de inflação, tá? Então a gente vai ter marcação a mercado nos investimentos de renda fixa no exterior. Então já anota aí, renda fixa não é fixa, tem efeito marcação a mercado caso você vá vender antes do vencimento, tá certo? Segundo ponto, liquidez no mercado secundário. Então, quando a gente investe em CDB, LCI, LCA, em investimento de renda fixa aqui no Brasil, geralmente a gente não tem liquidez no mercado secundário. Mercado secundário a gente comprou um ativo e agora a gente vai negociar com outros investidores, no caso, tá? Então, geralmente você vai ter que manter até o final do vencimento títulos emitidos por bancos e tudo mais, tá? Na maior parte dos casos, é claro que existem algumas exceções, mas como regra, você não tem uma liquidez. Já no mercado americano, a gente tem uma liquidez bastante grande, um mercado gigantesco, né? A maior economia do mundo, então a gente consegue se desfazer desses ativos também, tá? Então acaba sendo um ponto positivo aí. Outro ponto, tributação, tá? Isso aqui é um ponto favorável também. Então, no Brasil, a gente tem uma tabela regressiva. Então, essa tabela vai de 22,5% e quanto mais tempo você ficou 2 anos com o investimento, o imposto sobre o ganho de capital é de 15%. Lá em relação aos Estados Unidos, a gente tem isenção para ganho de capital dentro de R$35 mil mensais. Então, vendeu até 35 mil dentro do mês, não paga imposto. E aí, vendeu acima disso, a gente tem
uma alíquota de 15% para ganho de capital de até 5 milhões, ou seja, né, não precisa esperar 2 anos para pagar a alíquota menor que a gente tem aqui de investimento no Brasil. E aí essas alíquotas vão aumentando conforme aumenta o teu ganho de capital, tá certo? Então esse é um ponto interessante aqui, você precisa ter atenção aqui e conhecer também para saber como funciona a tributação, que nesse caso acaba sendo favorável para investir no exterior. Agora, por onde começar a investir em renda fixa no exterior? Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui e compreender sobre as Treasury Bonds, tá? Que seria o tesouro americano. Tá? Então, aqui a gente tem alguns tipos. A gente tem as T-Bills, que tem um prazo de até 1 ano, sem juros semestrais. A gente tem os T-Notes, que tem um vencimento entre 2 e 10 anos, com cupons semestrais. T-Bonds, vencimentos entre 10 e 30 anos com juros semestrais, e a gente tem os TIPS, que são similares ao Tesouro IPCA, ou seja, a gente tem uma taxa pré-fixada, mais indexada a um índice aqui, o SPI, que é a espécie de IPCA deles, tá certo? E os vencimentos vão de 5 a 30 anos, tá? E aí o que acontece é o seguinte, a gente não consegue investir diretamente no tesouro deles, tá? Porque a gente não tem o CPF americano, tá? Que é o Security, não sei o que, Number, né? Qual que é a sigla aqui toda? Security Social Number, né? Então a gente não tem isso daí, caso você não tenha residência lá nos Estados Unidos, né? Então a gente não consegue investir diretamente no tesouro. Porém, a gente tem alguns ETFs e os ETFs a gente acaba investindo neles indiretamente. Então, por exemplo, a gente tem aqui o ETF. Inicialmente a gente precisa ter uma conta lá nos Estados Unidos, né? Então a gente já falou sobre contas de corretoras americanas, que também tem suporte para brasileiros, então dá uma olhadinha em alguns vídeos que a gente gravou aqui, que a gente já falou sobre essas corretoras aí para que você abra uma conta e possa investir lá, beleza? Esse aqui não é o vídeo para a gente falar sobre as corretoras americanas, mas você precisa ter uma conta em uma corretora americana. Então, quais são os ETFs? Então aqui eu separei alguns deles, tá? A gente tem o SHY, em que eles vão investir aqui em títulos com vencimento entre 1 e 3 anos, e perceba que ele teve uma queda, né? Então, renda fixa não é fixa, é aquilo que eu falo para vocês, tá? Quando a gente está investindo no ETF, especificamente, esses títulos eles vão sendo trocados. Então, você não vai ter um título ali que vai vencer até o final do prazo lá, que você vai ter aquele ganho. Então, aqui a gente vai ter efeito de marcação a mercado. Então, você precisa saber o momento de entrar. E esse momento acaba sendo favorável, tá? Próximo aqui que a gente tem é o IEF. Então, esse daqui, ele também sofreu uma depreciação, porque a taxa de juros começou a aumentar, e é justamente isso que eu mostrei anteriormente. Se a taxa aumenta, levando em consideração a taxa passada, esse título acaba se depreciando, porque agora ele vai render uma taxa maior e ele precisa entregar aquele retorno futuro, que a gente viu anteriormente, certo? Então, isso acaba sendo a marcação a mercado quando a taxa aumenta. Quando a taxa reduz, há um movimento inverso, esse título começa a se valorizar, tá? E a gente tem aqui também o TLT, tá? Que é um vencimento, títulos com vencimento acima de 20 anos, tá? Então aqui a gente tem uma depreciação mais forte ainda. Se a gente olha a porcentagem, vai dar uma porcentagem maior, porém o retorno que a gente pode ter é maior também. Então, por exemplo, vamos colocar lá na nossa planilha que agora você vai compreender aqui como funciona. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais claro. Beleza, então legal. Então deixa eu diminuir um pouco aqui, 140, 130, né? Beleza, 130 aqui fica legal, né? Então a gente tem duas colunas aqui para a gente comparar, tá? Então a gente vai ter o valor futuro, que lá na frente é de 1.000, e a gente tem a taxa anual. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um título que vai vencer em 2027, a gente tem 1.006 dias. Então, 1.006 dias, tá? Taxa anual. Então, por exemplo, vamos pegar uma taxa aí de 10%, tá? Ou seja, a gente tem que esse título, hoje, a gente vai comprar ele por R$ 683,53, tá? Então, com isso, o que acontece? Se essa taxa cai para 8%, por exemplo, e a gente vai ver aqui qual foi o período que passou, tá? Então, caiu para 8% no período de um ano. Então, aqui em 1/8/2024, passaram-se 252 dias. Ou seja, a gente vai pegar aqui 1.006 menos 252. Então, 754. Ou seja, a gente teve um ganho aqui antecipado de 16,21%. Certo? Então, se a gente vender esse título, a gente tem um ganho antecipado.
Agora, se tivesse subido para 12%, aí a gente ainda teria um ganho, porque não foi um aumento significativo que a gente teria uma perda durante esse período que passou aqui. Então, se fosse subisse para 14%, a gente já teria um prejuízo, saca? Então, é essa pegada que a gente precisa compreender aqui, para ver se a gente vai ter um ganho ou perder dinheiro com isso, tá? Então, vamos voltar lá para o 8% e aumentar esse período aqui. Então, por exemplo, lá a gente tem um título de 20 anos. Então, 20 anos, a gente vai ter esse vencimento lá em 43, tá? Então, 5.027 dias úteis. 5.027 dias úteis, tá? Legal. Então, a gente teve aqui, passou um ano de novo, passou mais um ano. A gente tem ali 252 dias, ou seja, passaram-se aí, vão faltar 4.775 dias úteis. Ou seja, a gente tem um ganho agora antecipado de 55,74%, ou seja, um ganho muito mais expressivo para o mesmo período, tá? Só que a gente tem um risco muito maior, da forma que, se essa taxa sobe para 13%, a gente tem uma queda de 33,94%. Tá certo? Então, esse é o risco que a gente tem com marcação a mercado. Então, quando a gente vai querer fazer algum tipo de operação com marcação a mercado, precisa compreender muito bem o momento que a gente está e entender também que a taxa de juros não é algo que a gente consegue prever com 100% de certeza. A gente consegue fazer, montar as nossas premissas, nossas projeções, para que a gente trace um cenário mais provável. Mas o mundo é extremamente dinâmico, né? A gente viu aí que a gente teve Covid, né? Então, algo que ninguém estava esperando, acabou impactando o mundo todo. Depois disso, veio guerra da Ucrânia com a Rússia, ninguém estava esperando também e acaba impactando tudo. Então, as projeções que a gente pode fazer hoje passam 2 meses e o cenário muda completamente, tá certo? Então, a gente precisa sempre alocar um capital que a gente está disposto a colocar em algo mais arriscado. Então, títulos mais longos acabam sendo mais arriscados que títulos mais curtos. Tá certo, pessoal? Então, se você chegou aqui até agora, parabéns, cara, porque esse vídeo aqui é chatinho, é um assunto mais chatinho, né? Porque a gente trata de algumas coisas mais técnicas. Então, se você chegou aqui até agora, parabéns. Deixa um dedo no like aí para eu saber que você curtiu, que ficou aqui até o final, tá certo? Agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.